Alô, nossos amados irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação que eu quero, nesta noite agradável, saudar a todos com a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer da minha alegria de poder, nesta noite, estar de volta a realizar mais uma live através do nosso Facebook, tá bom? A você que nos ouve, a você que nos assiste, que Deus nesta noite possa falar-lhe profundamente. Quero ainda neste momento louvar a Deus por sua vida, louvar a Deus por sua família, louvar a Deus por este dia já no iniciar desta noite, aonde o Senhor nos concede mais uma oportunidade para enaltecermos e bendizermos o seu santo e expressivo nome. Você que está adentrando agora, acessando aí o nosso... Nesta noite nós cremos piamente que o nosso... Ele tem uma palavra para o nosso coração, Ele tem uma palavra para a nossa vida, e certamente Deus tem uma mensagem ao seu povo, Deus tem uma mensagem ao seu coração. Quero, neste momento, dirigir uma oração ao Senhor. E quero convidar você, aí mesmo na sua casa, no seu estabelecimento, aonde você estiver neste momento, que está nos acompanhando, nós convidamos você também a orar ao Senhor nosso Deus. Você que crê neste Deus que é capaz de mudar as circunstâncias, você que crê neste Deus que conhece o hoje, o amanhã, e que crê que tudo está no controle dele, eu convido você, meu prezado irmão, companheiro que está nos assistindo, a neste momento elevar em oração as suas súplicas e as suas petições ao nosso Senhor. Santo Deus, em cuja presença nós nos encontramos nesta noite. Senhor, nossa oração a Ti, ó Deus, antes de tudo, é uma oração, Senhor, de gratidão por Sua bondade. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem sido em nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito, como o Senhor tem regido, ó Deus, o nosso existir e o nosso respirar nesta terra. Te louvamos, ó Senhor, as bem-aventuranças em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por até aqui ter nos ajudado. Sabemos, ó Deus, que o Senhor continuará com a Tua boa mão estendida sobre nós. Senhor, neste momento, ó Deus, em que nós oramos ao Senhor, ó Deus, rogamos a Ti, Senhor, Pai da sabedoria, que o Senhor nos direcione na ministração desta palavra. Ó Deus, que através desta ministração o Senhor venha alcançar vidas, o Senhor venha curar almas que estão feridas, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor nos oriente, que o Senhor Deus nos faça mudar de direção, quando, ó Senhor, estamos a tomar uma direção errônea, a um caminho, Senhor, que não leva a Ti, ó Deus. Ó Deus, que através deste meio, o Teu nome seja, Senhor, glorificado. Senhor, que adoração, que exaltação seja, meu Deus Santo,
entoadas a Ti, pois só o Senhor é digno de todo reconhecimento, de toda majestade, de toda adoração. Ó Senhor, capta as nossas atenções para Ti. Ó Deus, prende, meu Senhor da glória, ó Senhor, as nossas atenções, meu Senhor, unicamente ao Senhor, de maneira, meu Deus, que ao tempo, Senhor, que estaremos ministrar, o Senhor faça-se presente, ó Deus, na minha vida, que o Senhor, meu Deus Santo, me oriente, que o Senhor me conduza a ser fiel, Senhor, ao que de fato o Senhor pretende ensinar nesta palavra. Ao passo, ó Deus, que aqueles que Te ouvem, Senhor, sejam, meu Deus, sumamente, Senhor, edificados, sejam, Deus Santo, verdadeiramente, meu Deus, atingidos de maneira, Senhor, que suas vidas, ó Deus, sejam completamente, meu Senhor, edificadas para a glória de Teu nome. Senhor, assim Te pedimos e Te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos quantos nos escutam nesta noite, queremos, na oportunidade em que aqui nos é cabível, trazemos a leitura da palavra de nosso Deus. Nesta feita, encontrado aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Glórias a Deus. Quero, de antemão, avisar também aos nossos queridos ouvintes que nos ouvem, que os comentários que se farão ou que se fizerem nesta live, nós estaremos a respondê-las, para que não haja interrupção na mensagem da palavra de Deus, que deve ser o foco principal. Nós só estaremos respondendo depois. Creio que estamos falando com um povo compreensivo, um povo temente, e certamente irão nos compreender. Pois de praxe, como alguns dos amados já devem ter percebido, nós, durante a live, nós gostaríamos de manter o foco sem nenhuma interrupção, no sentido de nós mesmos podermos transmitir a palavra do Senhor de maneira fiel, e que assim esta mensagem ela possa atingir os nossos corações. Amém, queridos? Mas eu quero pedir a você, por bondade, se compartilhe, e certamente compartilhando, esta palavra irá alcançar mais corações. Quem sabe aquele vizinho, aquele parente, aquele irmão que está precisando ouvir a palavra. E fazendo assim, certamente você estará ajudando esta pessoa, ajudando através da retransmissão desta palavra. Vamos ao texto sagrado, queridos. Diz o versículo de número 25: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, faze isto e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: desce um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram dele, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Glórias a Deus. Queridos, amados irmãos, nós encontramos no decorrer da história várias aplicações ou vários métodos em que muitos expositores se utilizam para pregar, para ensinar acerca da parábola do bom samaritano. Nós podemos encontrar como, por exemplo, o próprio Agostinho de Hipona, ao utilizar-se de um método conhecido como método alegórico, da qual, segundo Agostinho, acaba por dar significado a cada fato, a cada item da parábola, buscando objetivos que, lamentavelmente, às vezes não é o intuito do conteúdo, não é o intuito da mensagem. Nós sabemos que nos dias de hoje muitos pregadores, muitos que não são pregadores, ministros, cantores, pessoas do segmento evangélico ou não, e até mesmo o ser humano, na sua maior parte, fala muito sobre a questão de amar ao próximo, fala-se muito sobre a questão da compaixão, e parece que este problema do falar e não fazer, nos tempos de Jesus, já era muito corriqueiro. Já se falava muito com frequência, e parece que era natural entre os conhecedores ter conhecimento e não praticar aquilo que se conhece. Tudo se inicia quando um certo dia um jovem mestre da lei, ou em outra tradução doutor da lei, se aproxima de Jesus e redargue a Jesus acerca da vida eterna. Diga-se de passagem que este texto, ou este assunto acerca da vida eterna, era muito debatido nos círculos judaicos, era muito debatido
Nós encontramos em um outro momento o jovem rico procurando também Jesus, querendo saber o que faria para dar a vida eterna. Jesus então começa nesta parábola de maneira didática, utiliza-se desta parábola, e necessário se faz dizer que parábola é uma forma de uma história criada por Jesus para transmitir significados, para transmitir verdades complexas. E com muita frequência nós encontramos o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, ele utilizando-se de parábolas para ensinar de uma forma didática, de uma forma mais clara. Logo no início, Jesus, quando falando acerca da vida eterna, Jesus então pergunta para este homem, para este mestre da lei, para este intérprete da lei. Jesus pergunta para ele, ou poderemos dizer que Jesus utiliza o método chamado maiêutica, responder uma pergunta com outra pergunta. Então Jesus, ao ser questionado acerca da vida eterna, o que o homem assim pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então pergunta: o que está escrito na lei? E além de Jesus perguntar o que está escrito na lei, Jesus ainda pergunta a este homem: como lês? Como tu interpretas a lei? Qual é a tua interpretação que tu tens? O que tu recebes quando tu lês a lei? O homem então prontamente diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e acrescenta: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o homem, que ao questionar a Jesus acerca de como herdar a vida eterna, nós depreendemos do texto que era um homem que já conhecia ou já sabia a possibilidade de como ganhar a vida eterna. E Jesus, ao procurar da sua interpretação, e ele responde, e meio que envergonhado, depois que diz como deve fazer para ganhar a vida eterna, Jesus responde para ele e diz: faze isto e viverás. Ou seja, é como se fosse um ultimato. Está fazendo uma pergunta que já sabe o resultado. Jesus então ordena dizendo: faze isto e viverá. Nós temos aqui o imperativo: faze isto, ou seja, continua fazendo, vive fazendo isto. Não se trata de algo no presente e ficar simplesmente naquele momento que vai virar um passado, mas ele diz: faz isso. O que Jesus está dizendo é: continua fazendo isto. O problema aqui é que não tinha como, não houve ninguém para fazer tudo quanto a lei mandava. Não houve, não haveria, com exceção de Jesus. E Jesus está dizendo: se tu continuar fazendo, servindo assim, fazendo o que a lei manda em tudo, tu ganharás a vida eterna. O problema é que ninguém conseguia fazer, porque uma vez escorregando ou falhando em uma, era tido como falho em todos. Depois do homem ouvir Jesus dizendo a ele: faze isto e viverá, é muito provável que no iniciar desta conversa, este doutor da lei, esse intérprete da lei, estava tentando colocar o nosso Jesus em uma situação difícil, mas após ouvir a réplica de Jesus, ele
É um homem que envergonha-se e tentando reverter a situação, ele ainda vai mais longe. Ele prossegue dizendo, querendo justificar-se, diz a Jesus: e quem é o meu próximo? Tentando dar a volta por cima, depois de ser envergonhado. Quem é o meu próximo? Quem sabe aquele homem, sendo ele um judeu, é provável que na mente dele o próximo, ou o seu próximo, nunca seria alguém que não fosse judeu. Talvez a sua mente estivesse naquele momento tentada a inquirir de Jesus, quem sabe, um elogio. Quem sabe ele esperava ouvir dos lábios de Jesus dizendo: o teu próximo é aquele que faz parte da tua nação. Ou quem sabe ele diria: o teu próximo, ele esperaria Jesus dizer: o teu próximo é aquele que te quer bem, é aquele que cuida de você, é aquele que te faz o bem. Ora, não é assim que na maior parte nós ouvimos as pessoas dizerem? Não é assim que as pessoas se reportam a quem eles querem bem? Eu gosto de quem gosta de mim, eu amo quem me ama. Esta visão é uma visão do mundo em que vivemos. E quando nós olhamos ao se tratar do reino de Deus, quando nós entendemos que se trata do reino de Deus, normalmente as coisas vão contra a lógica, contra a visão do mundo, vai completamente em uma direção oposta. No reino de Deus, se funciona completamente em uma mão contrária dos conceitos de próximo que o mundo se tem. Então Jesus, diante disto, Jesus inicia o que nós chamamos de parábola, para responder a este homem quem era o próximo dele. Quem é o meu próximo? E Jesus então começa a narrar uma parábola que comumente nós a conhecemos como parábola do bom samaritano. Jesus diz que um homem de Jerusalém descia de Jerusalém para Jericó. E este homem veio a cair nas mãos de salteadores, os quais despojaram, espancaram e praticamente retiraram tudo dele, deixando quase morto. Aliás, se não nos foge a memória, é a única parte na Bíblia que essa expressão diz deixando quase morto ou quase sem vida. O importante desta parábola, dentre tantas lições que o Senhor quer nos ensinar acerca disto, é acerca simplesmente do amor ao próximo. Jesus está utilizando mão desta parábola ou desta figura de linguagem para transmitir um ensino para aquele homem, para tantos quanto lhes ouviram, e indiretamente para mim e para você nos dias de hoje. O homem inicia com a vida eterna, depois estende o seu argumento e agora, tentando alguma coisa, ele quer saber quem é o próximo. Talvez a mentalidade, a expectativa dele eram outras. E Jesus, de maneira didática, vai traçar essa parábola dizendo, e começa a falar sobre uma história. Há quem diga, por sinal, abra um parêntese, há quem diga não fazer parte de uma parábola, mas de uma narrativa, de um acontecimento que houve. E Jesus então diz, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram, espancando e retiraram dele, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia no mesmo caminho.
descia no mesmo caminho um sacerdote. O interessante é que a atitude desse sacerdote é que, vendo, simplesmente olhou. Talvez, quem sabe, eu pensasse, ele está já morto, e por ser sacerdote, não iria contaminar-se com o cadáver. Ou quem sabe, ele tenha imaginado que os salteadores estivessem por perto. Porque é interessante deixar claro nesta parábola que quando este homem nesta parábola descia de Jerusalém para Jericó, quem conhece um pouco da geografia ali da Palestina, sabe que o terreno é um terreno completamente rochoso, serpenteado, cheio de voltas. E como se não bastasse, o texto é claro em dizer que ele descia, enquanto Jerusalém ficaria aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. Nós encontramos Jericó abaixo do nível do mar a 400 metros. Eu poderia fazer uma aplicação nesta oportunidade, dizer que a expressão Jerusalém, ela faz referência, como o próprio nome diz, cidade de paz. Enquanto Jericó, nós encontramos tanto em Josué 16, quando Jericó é amaldiçoado por Josué, ainda que o nome Jericó não signifique de forma nenhuma maldição, mas no contexto em que Jericó amaldiçoa, Jericó é amaldiçoada por Josué. E encontramos também em 1 Reis 16, 34, o resultado desta maldição. E o interessante é que o texto diz que um homem descia, alegoricamente falando. Isso nos leva a ver a situação do homem. Quando o homem sai, quando Adão caiu, quando o homem pecou, quando Adão estava no lugar de paz, no Éden, vivia em paz, quando cai, ele sai do lugar de paz. E agora, no pecado, torna-se amaldiçoado. O pecado que é maldição. Assim é a situação do homem hoje. O homem que não conhece a Deus, o homem que não conhece ao Senhor nem a sua palavra, a cada tempo que passa, ele só desce. Ele cai nas mãos dos salteadores, do inimigo das nossas vidas. Ele só se afasta de Deus. O pecado vai o consumindo. O pecado vai o levando mais distante de Deus. O pecado só leva a sofrimento, a dores. E a muitos já tem levado à morte física. E muitos estão mortos ou morrendo espiritualmente. A Bíblia diz que passou o primeiro sacerdote, sendo ele judeu. Certamente o homem que estava caído na parábola fazia referência aos judeus, porque vinha de Jerusalém. E os salteadores o pegaram, o esbofetearam, o maltrataram, despojaram, tiraram-lhe tudo. Isso nos lembra o pecado, que tem afastado o homem de Deus, tem tirado a paz, tem tirado o sossego, e muitas vezes tiram-lhe tudo e as lançado na sarjeta, sem esperança, sem expectativa, perdem famílias, perdem a profissão, perdem o emprego. Quantas vezes perdem o próprio
aconchego, perde a credibilidade, perde a confiança, porque a Bíblia diz que o diabo, o ladrão, só veio para matar, roubar e destruir. E passa o sacerdote, e o sacerdote, ao olhar, nada faz. Simplesmente o passa de largo, se afasta. Lá está o pobre homem caído. Coincidentemente, também vem o levita, e vem pelo mesmo caminho. E vindo pelo mesmo caminho, também o olha de largo, não ajuda aquele homem. Estava na mesma situação do sacerdote. E segue o seu caminho. Que coisa! Homens religiosos, homens de uma tribo especial, levita, homens conhecedores da lei, mas homens que tornaram-se omissos quanto ao amor ao próximo. Então Jesus faz entrar no cenário um samaritano. E uma coisa interessante, que o samaritano, ele não segue o mesmo caminho, ele não vem no mesmo caminho nem do sacerdote, nem do levita. E a Bíblia diz, no versículo de número 33, mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Diferente do sacerdote, diferente do levita, os quais passaram, olharam, talvez tenham sentido até mesmo remorso, talvez tenham sentido, quem sabe, queridos, tenham sentido aqui piedade, mas olharam sobretudo, antes de tudo, para a sua segurança, olharam antes de tudo para si, para o que lhe convenha. E Jesus nos ensina algo tão lindo aqui, porque Jesus fala de um homem, e esse era o samaritano, que não vinha no mesmo caminho, não vinha na mesma trajetória, vinha em trajetória diferente. A Bíblia nos chama a atenção que ele diz que ele, ao ver aquele homem, chegou-se ao pé dele e moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou a uma estalagem e cuidou dele. Que história linda Jesus nos mostra aqui. O samaritano, ele viu o necessitado. O samaritano, ele percebeu a situação daquele homem. E a Bíblia diz que a característica primeira diz que ele moveu de íntima compaixão. A compaixão é diferente de piedade. A piedade é algo que só move o emocional. Piedade é algo que não sai apenas do intelecto. A compaixão é diferente. Não se trata simplesmente algo de um sentimento, não. Vai mais além. Ela exige, ela denota, ela demonstra uma ação. O texto é claro em dizer, queridos, que esse homem, samaritano, ele moveu-se de íntima compaixão. E qual foi a atitude dele? Aproximou-se. Glórias a Deus. Quem é movido por compaixão, quem tem senso de compaixão na vida, amado, ele não se torna apenas como os espectadores dizendo, coitadinho,
que pena, que triste. Não. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas têm até piedade. Eles olham e dizem, mas que pena. Alguns estão na sarjeta, vivendo uma vida dependente químico, outros vivendo uma vida completamente caída no pecado, sofrendo, pessoas angustiosas ou angustiadas, pessoas sofridas, e alguém está ali lá. Que pena. O samaritano nos traz aqui uma aula do que é compaixão. Viu a situação, moveu-se de íntima compaixão, amor, e agora se aproximou-se dele. Aproximou-se dele. Observe que o samaritano aqui, ele poderia estar exposto a momentos de grande perigo, assim como aquela vítima que estava ali. O samaritano também estaria exposto aos mesmos perigos. Mas o que me chama a atenção, amados, é que ele não olhou para isto. Alguém talvez possa até dizer, ele não teve prudência. Sim. Eu não poderia dizer que ele não teve prudência, mas o que o texto me deixa claro é que ele sentiu íntima compaixão. Ele foi movido por uma necessidade. Ele foi movido por alguém que estava ali quase morto. O texto não diz, mas quem sabe os que passaram de olhar e disseram, ah, já está quase morto. Quem sabe? Mas ele olhou e viu alguém que estava em uma situação completamente deplorável. Uma situação tristonha, sofrida. Uma situação de emergência. Quantas vezes nós, neste mundo que estamos vivendo, não olhamos para esta história, para esta narrativa, e nos mergulhamos nela? Oh, aleluia! Porque ler a palavra de Deus é você olhar e entender que você que está ali, faz parte dessa história. Essa história é sua história. Talvez você não esteja, querido, como está a situação daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. Talvez você não se enquadre nesta situação. Mas o que é que o texto fala para mim? O que é que ele fala para você? Que personagem assemelha-se mais a você ou a mim? Você é daqueles que está vivendo, às vezes, como o sacerdote? Você é daqueles que está vivendo como levita? Você é daqueles que, quando está vendo o seu vizinho ou o seu parente, ou independente de ser ou não da mesma etnia, você só olha e diz, nossa, que Deus o proteja, nossa, que Deus o guarde. Será que você tem sido daqueles? Será que eu tenho sido daqueles que estão sabendo que o nosso vizinho está sem o pão para comer, está sem o arroz, está sem o feijão, sem o calçado, sem uma veste, às vezes sem um comprimido, com dores? Talvez só você está sabendo disso e você diz, ah, mas que Deus cuide dele. Será que nos tornamos
tão indiferente ao sofrimento dos outros. Talvez como aqueles que não pararam para socorrer o samaritano, porque temiam pelas suas vidas, temiam em ser também, quem sabe naquele momento, serem roubados, espancados, e olharam sobretudo para si, e por isso não ajudaram. Quantas vezes nós não fazemos isto? Quantas vezes não deixamos de ajudar o nosso vizinho, porque olhamos para a nossa despensa e dizemos assim: o meu também está pouco. Quantas vezes não deixamos de ajudar o estranho, porque dizemos: se eu ajudar, como eu vou ajudar os meus parentes? Eu não estou aqui, queridos, e nem foi o objetivo de Jesus pregar que boas ações, que bons atos, boas atitudes levam à salvação. Não foi o objetivo de Jesus no texto, como também não é o meu pensamento dizer isso. Todavia a palavra de Deus nos diz, ainda que nós entendamos que as obras, elas não salvam, mas nós compreendemos, como disse o apóstolo, o homem de Deus, que as boas obras foram feitas para que nós a fizéssemos. Obras não levam à salvação, todavia devem ser frutos da salvação. Na vida do cristão, na vida do servo de Deus, como disse o apóstolo Tiago, vemos as pessoas descalças. Tiago fala disso. Parafraseando, Tiago está dizendo: como podemos dizer que temos fé se vemos o nosso semelhante passando por necessidade, seja necessidade alimentícia, vestimenta, e só o saudamos, o batemos nas suas costas, dizemos que Deus cuide, que Deus providencie? Que fé é esta que não demonstra obras? Que fé é esta? E por isso que ele diz que a fé sem as obras é uma fé morta. Porque evidentemente se espera que alguém que ame, alguém que tenha fé, alguém que é movido pela compaixão, é alguém que expresse sua fé, não só por falar, mas por vivenciar, viver no dia a dia. E Jesus então diz que aquele homem, além de se aproximar, moveu-se de íntima compaixão. Segundo, se aproximou. Terceiro, diz o texto sagrado, atou-lhe suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Que coisa linda! O samaritano nos mostra alguém que não é, antes de tudo, alguém que não é preocupado com seu umbigo. Não é alguém que está preocupado consigo, mas alguém que externa o amor, a compaixão que sente. Alguém que observa, alguém que não só observa, mas alguém que se aproxima. Se isto tem sido a minha vida como cristão, alguém que só observa, mas que não tem atitude, que não se aproxima, a minha fé, ou o cristianismo que eu sirvo, é um cristianismo morto, sem atuação, um cristianismo que não passa de um senso de religiosidade. Porque o cristianismo pregado, o evangelho pregado por Jesus, o cristianismo defendido pelos apóstolos,
É um cristianismo vivo que demonstra atitude, ação e é muito operante. O cristianismo que não passa de um cristianismo aonde se vê o necessitado e ele só observa, não é o cristianismo bíblico. Porque esse cristianismo que nós aprendemos é o cristianismo aonde nós somos movidos por íntima compaixão. Segundo, não só observamos, não só sentimos, não é apenas algo que bate, toca as emoções, mas é algo que exprime ação, se aproxima, participa, se envolve. Estamos para ajudar. Terceiro, além de tudo, estamos dispostos a abrir mão de algo de nós mesmos. Seja, às vezes, no setor financeiro, seja de uma palavra. Quanto mais nós envolvemos, quanto mais nós plantamos, quanto mais nós abrimos mão do que nós temos para ajudar o próximo, pelo motivo certo, pelo caminho certo, mais o Senhor, Ele é glorificado, mais Ele é exaltado em nossas vidas. Aonde nós vemos isto? Nós vemos no texto aonde a Bíblia diz que este homem samaritano, depois de ter posto azeite e vinho, diz, e ele pôs-o sobre a sua cavalgadura. Isso me leva a entender. É provável que este homem, este samaritano, tenha dado o seu lugar na sua montaria para aquele quase morto. Tenha dado lugar e tenha ido de pé. Oh, bendito é o nome de Jesus. O verdadeiro cristianismo, ele é vivo. A palavra de Deus, ela nos diz, se nós não amamos o próximo a quem nós vemos, como nós amaremos ao Senhor, aquele a quem não vemos? A palavra de Deus, ela é repleta de textos sacros, aonde ela nos instrui, ela nos incentiva ao amor, a amar uns aos outros, levar a cargo uns dos outros, considerar os outros superior a si mesmo. Eu fico imaginando qual não está sendo naquele momento o sentimento daquele moço que gostaria, que inquiriu de Jesus saber quem era o próximo dele. A história poderia ser qualquer outro, menos um samaritano. Como aquele moço que começa a conversa com Jesus, aquele intérprete da lei, como ele não se vê agora diante disto? Porque cabe aqui dizer a você, querido amigo, que nos assiste neste momento, que o ódio entre samaritanos e judeus era algo distante, de muito tempo, ainda que morassem próximos dos outros. Os judeus adoravam em Jerusalém. A mulher samaritana, segundo seu relato, adorava no Monte Gerizim. Ainda que tão próximos geograficamente, mas a história, as ações são antigas. Pelo fato de os samaritanos ser um misto, ou ser formado, ser oriundo entre judeus e gentios, da época ainda do cativeiro. E este ódio remontou em todos os tempos.
No decorrer da história, este óleo sempre esteve presente. E Jesus utiliza esse momento, a figura do samaritano, para tentar dar uma lição àquele jovem mestre que interpretava a lei. Jesus falou do samaritano como alguém completamente diferenciado. Foi movido de íntima compaixão. Este samaritano, que aquele judeu que estava ouvindo Jesus falar, odiava. Este samaritano foi quem moveu-se de íntima compaixão. Esse samaritano foi quem se aproximou. Alguém que jamais seria esperado por aquele judeu. Será que já não aconteceu isso com você? Pessoas que deram-lhe a mão exatamente de onde você menos esperava. Aonde você esperou uma ajuda, um apoio, um incentivo, não apareceu. E às vezes apareceu exatamente da onde moveu-se de aproximou-se. Atou-lhes as feridas. Colocou no seu animal. Quinto, levou a um lugar seguro. E ali não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes antes de tirar pôr a mão no seu dinheiro. Não estava preocupado com suas posses. Não estava preocupado com suas finanças. Estava preocupado com o bem-estar daquele ferido. Estava preocupado com o bem-estar daquele moço. Deu-lhe 2 denários. E ainda deixou muito bem claro para o dono da hospedaria que cuidasse dele. Porque quando ele voltasse, tudo quanto ele teria gasto, teria aplicado a recuperação daquele moço, daquele estranho. Mas quando ele voltasse, iria dar-lhe ou pagar-lhe tudo quanto tinha sido aplicado. Jesus então dá ultimato nesta história e pergunta para aquele homem: qual dos três? Qual dos três parece que foi assim um pouco difícil para o judeu dizer? Apesar de não usar o nome samaritano, ele diz o que usou de misericórdia com ele. Jesus nos ensina uma baita de uma lição a ser. Falamos muito sobre o amor ao próximo. Mas Jesus, o que ensina para este moço que recitava com muita facilidade, quando Jesus pergunta o que diz a lei e como tu lês, exatamente fala do amar a Deus. Ele fala sobre amar a Deus de todas as formas, de todos os meios, seja de todas as forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E esse moço também conhece a lei e diz: e amará o próximo como a ti mesmo. Jesus não diz: faz isso, fazendo assim tu ganharás a vida eterna. Ele, não satisfeito com isso, ainda pergunta: e o próximo? Quem é meu próximo? Ele sabia que deveria amar o próximo, mas quem é meu próximo? Nós falamos muito nas nossas pregações sobre amor.
é tema de muitos sermões sobre amor ao próximo. Somos bons de memorizar versículos sobre amor ao próximo. Mas o que Jesus quer nos ensinar através desta parábola, o que Jesus está querendo saber não é se eu ou você que me ouve, se você sabe citar versículos de amor ao próximo. O que Jesus quer nos ensinar aqui, ou quer ouvir de nós, não é se o teu conhecimento sobre o amor ao próximo. Como disse no início da transmissão, é de praxe, nos tempos de Jesus já era, e hoje continua de praxe, pessoas não praticar o conhecimento que têm. Conhecemos muito sobre amar o próximo, mas Jesus está chamando-nos para a praticidade, viver. O objetivo primordial do surgir samaritana não é acerca de conhecer, acerca do amor ao próximo. O que Jesus está nos ensinando aqui é nos levando para a afetividade através da prática. O viver, ao qual o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, faz questão de falar também. É o viver, é o dia a dia, é o não olhar para as suas, para o seu investimento. Talvez alguém diga consigo, seria perca de tempo. Está pegando o meu dinheiro e investir em alguém. Não é perca de tempo. Nunca foi perca de tempo. O que nos dói muito é ver muitos do meio cristão procurar se revanguardar ou se resguardar em texto isolado para não praticar isto. Homens que se tornaram amantes de si mesmo. Homens que amam mais a si mesmo. Homens que estão juntando tesouro aqui na terra, como se isto nunca fosse passar, deixando de investir no reino de Deus. Às vezes apontamos tanto para os governadores, apontamos tanto para os deputados, presidentes, que se corromperam com grande soma. E às vezes nós, o Senhor tem nos dado, o tanto que Ele tem nos dado, seja muito ou seja pouco, a questão é, como temos utilizado, como temos proporcionado ou praticado este amor, ou estamos como aquele dizendo que só amamos, sabemos sobre o amor, conhecemos sobre o amor, mas nada praticamos. E aqui vale lembrar, quando se fala de praticar o amor, não necessariamente eu preciso praticar isoladamente amor aos que me amam, amor aos meus vizinhos, aos que eu conheço. Não. O samaritano aqui é provável que ele não conhecia este homem, mas não mediu esforço para expor, para praticar aquilo que de fato ele sabia fazer. Que o Senhor Deus, na sua imensidão de sabedoria, na sua graça infinita, Ele abra o nosso entendimento. Que nós venhamos deixar de ser menos teóricos e vivemos mais o Evangelho, andarmos como o nosso Senhor andou, como o Senhor nos ensinou, Ele viveu, como os apóstolos viveram, homens tementes viveram, piedosos, patrísticos viveram, e como sei que muitos dos dias de hoje ainda vivem, porque ainda tem homens e mulheres de Deus que certamente vivem o amor não só na esfera do intelectualismo, do amor platônico, porque Jesus
aproximou-se, atou as feridas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Qual foi a prática disso? Deu o seu Filho unigênito. Ele não só amou, mas ele mostrou esse amor, dando o seu Filho unigênito para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você, dizendo a você que em toda a parábola do Senhor sempre houve ensinamento. Toda a parábola do Senhor há lições. E a moral desta parábola para nós hoje é: aplica este amor em obras. Que este amor seja visível na praticidade do cotidiano. Que este amor seja um amor não só no campo das ideias, do conhecimento, do intelectualismo, mas na prática, não para a minha nem para a sua glória, mas para a glória do Deus vivo de nossas almas. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Pai eterno, Deus de infinita graça, pela sua bondade, pela sua condução neste trabalho, quero pedir ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, que esta palavra que o Senhor tem nos dado, ela possa, meu Deus, causar em mim uma verdadeira emoção, guiado pelo Teu Espírito, movido, Senhor, pela Tua presença. Senhor, te apresento o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo que ouve, Senhor, que ouviu neste momento. Ó Senhor, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, Senhor. Trabalha na minha vida, meu Deus. Senhor, quebranta-nos, para que sejamos, meu Deus, mais práticos na Tua palavra. Para que sejamos, meu Deus, verdadeiramente instrumentos, Senhor. Ó Deus, que nós, meu Deus, possamos viver, Senhor, este amor. Eu quero te pedir ainda, Senhor, nesta noite, se algum dos nossos irmãos, Senhor, se encontra enfermo, doente, eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Senhor, com a Tua boa mão e com o Teu favor grande, restaura a saúde à minha irmã, restaura a saúde ao meu irmão. Ó Deus, faz aquilo que só a Ti é possível. Dá saúde para que este homem, para que esta mulher possa, meu Deus, estar, Senhor, ó Senhor, cuidando da família, cuidando, Senhor, do necessitado, cuidando, meu Deus Santo, da Tua obra, da força, da desenvolvimento, desenvoltura em cada um de nós. Nos continua com a Tua mão estendida sobre nós, sobre a Tua igreja, que nós possamos permanecer vivos diante do Senhor, que a nossa esperança esteja, meu Deus Santo, sempre ativa. Pai, que a nossa fé seja uma fé, Senhor, atuante e operante. Glorifica Teu nome em nossas vidas. Glorifica-te, ó Deus, no nosso dia a dia. Que a nossa vida seja, meu Deus, verdadeiramente um instrumento de glória ao Teu nome. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muitíssimamente a sua vida. Se Deus permitir, quarta-feira nós estaremos de volta para trazer a boa palavra do Senhor. Ore por nós, em nome de Jesus. Amém.